Então, pessoal, boa tarde. Estamos aqui na computação gráfica agora nos marcos científicos da década de 70. Vamos só conferir se está gravando. Está gravando ainda. Maravilha. Então, pessoal, o Fong, inventa um método de coloração de faces 3D, capaz de reproduzir os efeitos direcionais da iluminação. Lembra que eu falei lá do famoso bullet de Utah? E mostrei lá no início que ele era uma estrutura de arame, depois ele era uma superfície opaca, por assim dizer, ou seja, ele não refletia luz nenhuma. Se tu pegar uma superfície opaca, tu tem alguns conjuntos de cores que, mesmo que bata a luz, ela não reflete nada. Mas, por exemplo, aqui no Instituto Federal, as nossas mesas, se tu olhar, ela tem a reflexão da luz. Essa fórmica amarela, o computador, a parte da frente tem mais, a parte de trás, que é preta, ela tem menos. O estabilizador, que ele tá de metal, e esse metal foi feito com aquela, assim como o invólucro da CPU aqui, ele foi feito e usado pintura eletrostática, mesmo que se usa aí em alguns alto-falantes e outros produtos. Ela reflete bem. A pintura automotiva reflete. Tem veículos que de dia tem uma cor e à noite elas têm outra quando sai o sol, vocês já notaram. Principalmente uns verdes que eles se transformam quase em preto. Então, isso é muito importante. O Mandelbrot formaliza a teoria dos fractais. O Newell define um objeto geométrico, o famoso bullet de Utah que eu tinha comentado para vocês, muito usado em testes e viria a se tornar mundialmente famoso. Por que ele escolheu esse bullet? Porque era um conjunto de chá. Então, ele, como tinha ascendência direta inglesa, sabe que os ingleses têm o costume do famoso chá das 5, Agora eu estava lendo uma informação bem interessante. Quem introduziu a ideia do chá das 5 horas foi uma princesa portuguesa que casou com um dos reis ingleses. Porque para comemorar eles queriam usar, como é que é o nome daquilo? Cerveja. E ela disse que não, mas que ela tinha uma bebida muito melhor. Aí mandou buscar, os serviçais dela buscar no navio português os conjuntos de chás. E aí se tornou algo inicialmente somente da nobreza, que era super caro, E depois dessa parceria Portugal-Inglaterra, muito forte, na área comercial, Obviamente que a Inglaterra criou uma marinha muito maior que a portuguesa, mas até idos de 1700 a marinha portuguesa ela era mais forte que a inglesa, certo? Em 1976, o Catmull criou o programa de geração de imagens intermediárias de animação, o Twinning. O Blind inventa diversos métodos de mapeamento de textura e em 77 saiu o primeiro padrão, standard é padrão, tá? Gráfico de programação puramente 2D, designado GKS, Graphical Kernel System. E o que é a ANSI, pessoal? Que gerou a tabela, os teclados, os padrões, as normas de todos as conexões dos computadores. Então, por exemplo, o computador aqui no Instituto Federal, quem está aqui, consegue olhar que tu tens o cachimbinho verdinho para o teclado, um cachimbinho roxinho para o mouse. Tem uma entrada específica para o monitor, que é aquele lá com os pinos. HDMI, VGA. Não, o VGA, o tradicional, Depois veio o HDMI. Tinha aquele grandão, como é que era? Tinha. Eu não lembro o nome. Não, aquele de 24 pinos era da impressora. Não, mas tinha outro. Sim. São padrões que depois vão evoluindo e graças a Deus agora está tudo USB. Sei, não tinha diferença. Universal Serial Bus, também normatizado pela ANSI, tá? Que é American National Standard Institute. Resumidamente, a ABNT dos Estados Unidos.
E aí existe uma regra que tudo que é padronizado por cada uma das ABNTs no país de origem leva esse padrão para o resto do mundo. Por isso que quando você vai comprar um teclado, principalmente se comprar, vamos dizer, de fora aí do país, se tu pegar e ele disser que é um padrão ANSI, ele não vai vir com C cedilha na tecla. Mas o mundo inteiro tem o ABNT2, que é o nosso padrão de teclado internacional, com C cedilha do lado do L. Tá? Se tu pegar um teclado alemão, o Z e o Y são invertidos. E é engraçado, eu cheguei na Alemanha e tive que aprender isso aí, porque estava acostumado. Aí, mas por que... mas por que que o Y ele tá ali? Porque a gente quase não usa ele. O Z deve usar bem mais, né? Em alemão tu não quase usa Z. Tu não usa Z, né? Se tu pegar um dicionário alemão, se tu tiver 20 palavras que tenha Z, é muito. É Zimmermann é com Z. Por exemplo, nome assim, né? Sim. Mas talvez só nome, né? Talvez palavra assim de dia a dia, talvez não use. Não. Acho que não, né? Agora que tu falou. Mas Y usaria bem? Não, é que tem, quando tem menos, ela vem para... Desculpa, o Z é bastante usado na Alemanha e por isso que ele está no lugar do Y. Isso, Isso aí, é o contrário. Porque o Y a gente usa muito nos Estados Unidos, por isso ele está lá em cima. Isso, ó. E aqui está a história do bendito Bully de Utah. Então é uma cena completa, que a gente já viu lá no início com a questão de que ele estava com a estrutura de arame, lembra? Aqui ele já começa a ter o quê? Ó, sombra aqui, tá vendo? Ó, sombra aqui atrás do Bully, tá vendo? Só para vocês darem uma olhada aqui. Aí o que acontece, ó? Tinha corolação go round difusa, depois especular, ó, olha como o objeto começa a se destacar. Começa a ter brilho em algumas partes. Né? Exatamente. Aqui aí começa a ter os focos de luz mais fortes, ó. Aqui tu tinha já um primeiro foco de luz aqui em alguns pontos e aqui ele tem a coloração do Phong, tá vendo aqui, ó? Não tá aparecendo? Não, só na videochamada. Desculpa. Eu entrei no videochamada para poder ver. Pessoal, acredita que eu não apertei no botãozinho para aparecer aqui no Data Show? Pronto, agora já formou a imagem para os nossos colegas, mas pode pegar lá o PDF também, tá lá já no Classroom. Tá? E aí, aqui está o do Phong, olha como já deu uma melhorada. E aqui, ó, superfície de curvas e coloração aí, né, que seria uma melhoria do nosso amigo Phong. Veja que essa boia aqui que está jogada aqui do lado, tá vendo? Ó, como ela era quase que quadrada, ó, e como ela foi ganhando forma arredondada, ó, agora ela já tem uma característica plástica, tá vendo? O reflexo ele é curvar. Isso. Né? Ela fica com uma curvatura como se fosse uma boia dessas de criança que a gente usa na piscina. Né? Então, na década de 80, apareceu o quê? O Apple Macintosh, que é aquele computador que trouxe toda a qualidade gráfica, versus o IBM PC, que apareceu com o DOS do tio Bill Gates e depois com o próprio Windows 1.0, que é horrível, tá? Mas na época ele era legal, tá? E o dispositivo mouse e as matrizes de pixel, tá? Por quê? Porque antes, se você pegasse, ó, vou até abrir aqui um command para vocês aqui, ó. Se eu pegar essa telinha aqui, ela é o padrão. Opa, cadê meu command? Windows R CMD. 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 Aí, prompt comando. Ó. Isso aqui é o que nós enxergávamos naquela época.
era uma matriz exclusiva de caracteres, 24 de altura por 80. Alguns que tinham estendido era 25 de altura por 80. Você em COBOL, você dava um Goto XY, certo? E você posicionava na tela. Como era X, primeiro era coluna, depois era a linha que tu queria que aparecesse. Lembra aqueles aplicativos de banco, né? Exato. Até hoje em dia eles ainda usam. Sim, porque eles foram feitos em COBOL. Foi feito em COBOL. Até Tá? hoje eles ainda usam. O Pascal tem essa função. Se eu for fazer um programinha vagabundo em Pascal, tu pode usar Goto XY, indexa até 80 no X e até 24 ou 25, dependendo do monitor. O Pascal, se eu não duvidar, ele deve até já permitir coisa gráfica. Sim, tem. Eu acho que tem uns negócios gráficos. O Basic. Depois eu vou mostrar o Gorilla.bas para vocês, mais para frente. A gente não chegou lá ainda. Tá, pessoal? Então, viram como ele era isso aqui, desse padrão. Voltando aqui para o nosso, tá? A tecnologia Ethernet para rede local começa a se difundir. Aparece bem a Novell, empresa Novell, que depois foi comprada pela Microsoft e virou Windows NT. Tá? E o que acontece? Se você ligava com aquele cabo coaxial que você usa para ligar a tua TV a cabo à anteninha da Sky ou a parabólica. Tá? É aquele cabo. Aquele de cobre. Tá? Usei muito isso. Dava um problema, todo dia dava problema naquela coisa. Se alguém chutasse sem querer um fio, que ele perdesse um pouco o contato, a rede parava. Aí corrompia arquivo. Era uma maravilha. Tá? Então, em 1980, o Carpenter mostra no SIGGRAPH animações 3D realista com paisagens verossímeis, que é o que? Bem parecida com as paisagens e métodos fractais. Tá? E a Disney usa as técnicas de computação gráfica na produção do filme Tron. As animações foram criadas pela empresa Maggi. Lembra da aula passada que a gente teve aqui, que mostrava a empresa Maggi? Vamos voltar lá no nosso Classroom para dar uma olhada aqui, ó. Esse daqui é o primeiro comercial, ó. Isso, ó, esse aqui, ó, que eu tinha passado na aula When Magi was first started in 1966, a empresa Maggi. We were working Philip primarily Mittelman. with the government doing what's called nuclear radiation transport, worrying about que ele tá if you com had a o Mickey nuclear e a Minnie ali reactor, how atrás? much radiation would conta da come out, parceria and com a where would Disney, what kind of radiation dose would people get? And the way we did that was to describe three-dimensional objects and then follow around the nuclear radiation, follow it through its path through the material. And one day we realized that if we followed light rays instead of nuclear radiation, we could simulate photography. We could follow the light rays from the sun to the object, from the object and through the camera lens to the film. And that, if we could just, calculate how much light hit each point on the film, we could make a photograph of things. Só português, viu? Que português em Portugal é uma coisa e nós ganhamos o português, ó. Olha como os caras trabalhavam, olha a qualidade dos micros dos caras. Isso aí era, cada estação de trabalho dessa era 30, 40 mil dólares, tá? Todo mundo com o bigodinho do seu Madruga ali. They added color and other refinements to the software. And in 1972, Magi Synthavision introduced the process to the advertising world. Sim. Ó, olha lá que coisa bonitinha. Hi, guess where I came from? A computer. Me and my hat. And everything else you're going to see in this film. Computer Visuals presents a new way to create pictures. Synthavision. Synthavision. Hoje em dia tá aí no celular. The Aerosol Can-Can.
The program has been refined over the years, but is still unique in the industry. São cilindros. Rather than use just polygons as the beginning point for their animation, Magi Synthavision uses Esse aí é o carrinho do Tron, lembra? to Assistiu o describe filme Tron? objects, to bring texture and E contour agora to o the novo, ó. surface. Aí as motinhas de corrida, ó. Tá aí o filme Tron voltando. Fazia curvas de 90 graus. Sem derrapar, né? Ó, isso aí é pra ser aquelas coisas de DNA, tá? In 1975, a young animator in Boston was present at a screening conducted by Philip Middleman of the computer graphics his company had been creating for advertisers and other clients. The future writer-director of Tron, Steven Lisberger, was fascinated with the computer's ability to conquer perspective and lend a 3D feeling to images. Well, I think on that original reel from Magi, the thing that stuck with me the most, that I couldn't get out of my head for years, was the image of moving through a computer-generated environment. And when a year or two after that, video games started becoming popular, and I started talking to the computer people, it seemed that I now had the characters that I could put into that. Olha ali, ó, isso aí é o Tron. I should never have written all those tank programs. Viu que chique, gente? Quando puder, assista o Tron agora. Vocês vão ter um olhar um pouquinho diferente sobre isso. Bom, ó, nesse filme aqui, Russians have a spy satellite taking pictures of God knows what. Get us up there, Harrison. We can't justify a space program that doesn't put anything in space. We all gonna end up unemployed riding around in this pile of junk. You're welcome to walk the 16 miles or sit in the back of the bus. We're putting a human into space. We bring him in too soon. He burns up on. We bring him in. We're putting a human into space. We bring him in too soon. Into space. We bring him in too soon. He burns up on. We're putting a human into space. We back of the bus. Sente os computadores, ó. Tá vendo a tela que eu falei para vocês? Ó, aqui, ó. Telinha de caracteres. Vendo como ela era? Aqui não, aqui já tinha começado a ter o quê? Uma tela com recursos gráficos. Tá vendo? 2D, né? 2D, né? Então aqui era análise de sinais. E aqui era onde tu dava os comandos, ó. Era mais texto e tal. Isso. E aí era para quê? Para disparar os foguetes. Lembre-se, a corrida espacial foi na década de 70. A Intel criou uma monteira de microchip maneiro pra caramba para participar. Foi nos anos 60? Nos anos 60. Só que daí é o seguinte, a partir do momento que os chips começaram a ficar obsoletos para a NASA, a NASA dava uma carta e autorizava a Intel a vender esse chip no mercado. Por isso que a coisa era desenvolvida muitas vezes lá em Albuquerque, Novo México. Alguém aqui já viu aquela série com o Carell lá, o Virgem de 40 anos, e o Malkovich, chamada Space Force? É uma só palhaçada, tá? Não tem nada de sério. Mas se passa onde? Na base de Albuquerque. Aonde foi fundada a Microsoft? O pai dele era general, não era? Alguma coisa assim? Militar? Não, a mãe trabalhava na... Do Bill Gates. O que ele era? Eu não lembro o que ele era. Não, a mãe do Bill Gates é que trabalhava no exército. É, né? Eu sei como secretária e tal. Então ela tinha assim uns contatos bons, etc e tal. Sim, viu o computador do MITS, aí eles saíram de Harvard, foram lá
e fizeram funcionar em Albuquerque, a coisa, e começaram a vender. Depois se aliaram à Apple. Então estão vendo aqui, ó, que bonitinho? We're putting a human into space. We bring him in too soon, he burns up on re-entry. I need math that doesn't yet exist. Find a mathematician before the Russians plant a flag on the damn moon. You have identification on them? NASA, sir. I had no idea they hired. Quite a few women working in the space program. Space Test Group needs a computer. Catherine's the gal for that. She can handle any numbers you put in front of her. They never had a colored in here, but don't embarrass me. This wasn't emptied last night. I'm sorry, I'm not the... You should be an engineer. I'm a Negro woman. I'm not going to entertain the impossible. I'm standing beneath a spaceship. We are living the impossible. Falta aqui. Olha que lindo esse IBM 7090. Foi produzido especificamente para a NASA. Tá? Ele fazia os cálculos, tá? Qual é o problema? Você já deve ter visto em arquitetura. É arredondamento binário. Eu não consigo ter um número de casas de precisão maravilhoso. Sim. As coisas divisíveis por 3, por 6. Os bits, né? Os bits e tal, etc e tal. Mas tá vendo aqui, ó? Não existia... Tá vendo? Não tem terminal. Tem as fitas e tem o quê? Os leitores de cartão. Ah, é verdade. E você usa o quê? Uma coisa chamada... Aqui, ó, isso aqui, ó. Eu tinha pego ali para mostrar para a turma da manhã. Aqui, ó. Tu digitava tudo num negócio chamado teletipo. Nunca vi um negócio desse. Tá? Esse teletipo permitia que eu digitasse as mensagens, digitasse os programas, digitasse o que eu quisesse, e ele perfurava uma fita. Automatizado, você perfurava. Tá? Ou tu podia escolher no cartão ou na fita, a fita era mais barata, e tu podia ler. No filme Piratas do Vale do Silício, é aquele momento que o Bill Gates e o Paul Allen passam um verão inteiro escrevendo o programa em BASIC, e depois ele vai lá para apresentar e ele leva dentro da mala todas as fitinhas. Meu Deus. Pensa, uma mala dessa, cai água, cai uma... Não, mas ele levou na mala de mão, né? Mas ó, tá aqui o teletipo para vocês terem uma noção, tá? Ó. The IBM Data Processing System. We have to know how to program it. Get it, girl. And that's John Glenn. What do you ladies do for NASA? Calculate your trajectories. Well, you can't get anywhere without the numbers. How could you be ogling these white men? It's equal rights. I have the right to see fine in every color. NASA doesn't commission females for the engineer program. Every time we have a chance to get ahead, I would like to attend today's briefing. There's no protocol for women attending. They move the finish line. Y'all should be thankful you have jobs at all. I don't even know if I can keep up in that room. You're better with the numbers than anyone in there, Catherine. You've been gone for 300 hours. Felt like it to me, too. You're never where I need you to be. Where the hell do you go every day? The colored bathroom is a mile away. We all get to the peak together, or we don't get there at all. More than 50 million people are watching this launch. John, the IBM's wrong. Let's get the girls to check the numbers. My gals are ready. We can do the work. The girls to check the numbers. The IBM's wrong. Let's get the... Ó, diz assim, John, a IBM se enganou. As garotas devem checar todos os números, tá? Daí deu esse problema de arredondamento, tu imagina. Qual é que seria o problema? A reentrada na Terra, se entrasse meio de lado, ela bateria na nossa estratosfera e a cápsula seria jogada para o espaço e os caras iam morrer, porque não teria combustível para poder reentrar na Terra de novo. Tá? Aí o que aconteceu? Deu um problema, bateu um negócio lá na cápsula e a cápsula saiu da órbita que estava planejada. Aí o que eles tiveram que fazer? Recalcular. Aí a IBM deu um número. Daí falaram com o Armstrong, tá, você aceita esse número? Ele assim, não, eu quero que a garota esperta, ele não lembrava o nome dela, obviamente, ela faça os cálculos. O que ela fizer, eu sigo.
E ela fez direitinho, no filme aparece. Girls to check the numbers. My gals are ready. We can do the work. Colonel Glenn? It's good to know NASA hasn't given up on good old-fashioned brain power. The Friendship 7 has experienced some sort of a malfunction. There's a real fireball outside. It's getting a little hot in here. We're in the fight of our lives, people. Friendship 7, do you copy? Over. Viu que legal? Então é uma das coisas que eu recomendo vocês assistirem também, tá? Então, o que nós temos aqui ainda? O filme Jornada nas Estrelas. Ó. Olha aqui os efeitos especiais da computação gráfica. Tá, eu não quero Mercado Livre, querido. Aniversário? O ticket? Não, de graça mesmo. Aproveite o Mercado Play no seu celular e agora também na sua TV. Séries e filmes grátis. Acabou a propaganda, graças a Deus. Não consigo encontrar meu site nem na página 5. Mas espera aí, a SEMrush mostra exatamente quais palavras... Olha que lindo. São só 2 minutinhos. Gulf Western Company. Beyond the darkness, beyond the human evolution, is Khan, a genetically superior tyrant. Exiled to a barren planet, banished by a starship commander he is destined to destroy, left for dead, he has survived. I'll chase him round the moons of Nibia and round the Antares maelstrom and round perdition's flames before I give him up. There she is. There she is. Shields collapsing, Captain. Can you evade their power? A few shots, sir. Not enough against their shields. Evade the starboard. Scotty, I need warp speed in 3 minutes or we're all dead. I've done far worse than kill you. I've hurt you. And I wish to go on hurting you. I shall leave you as you left me, marooned for all eternity, buried alive, buried alive. At the end of the universe lies the beginning of vengeance. Star Trek II, The Wrath of Khan. Olha que lindo, viram que bonitinho isso aí? Tá ali postado para vocês também. Vamos continuar lá. Então, falamos do filme Tron, falamos da Lucasfilmes, que fez o quê? O que a Lucasfilmes fez? Star Wars, não é Star Trek, tá? Então ela começou fazendo produção de comerciais de animação. Aí apareceram as empresas SGI e Adobe. A Autodesk lançou o AutoCAD que eu comentei para vocês. Last Starfighting foi um filme comercial. Deixa eu ver, eu acredito que eu tenha aqui para vocês. Last Star... o Jornada nas Estrelas eu já mostrei, né? Não encontrei o videozinho dele. Beleza. Então, a começar a ter os anúncios comerciais de um modo geral. E em 86, Jobs compra a Pixar
da empresa Lucasfilms. Tá? E aí o que aconteceu? A primeira produção do nosso amigo tio Steve Jobs, tu vê no filme Jobs, ele usa muito o quê? Que é um padrão que se usa muito na Europa e nos Estados Unidos. Já viram aquele braço de luz? Que tu coloca a luz para tu trabalhar e não fica aceso o ambiente todo? Ó, isso aqui, o Wozniak usava, o Steve Jobs usava, o Gates usava. Eu usei na Alemanha, é bem legal lá. Por quê? Tu imagina 6 meses com esse clima como tá aí fora, tudo nublado, sem sol. Daí, para economizar, não bota lâmpadas muito fortes no ambiente, só bota as lâmpadas convencionais. Então, a fluorescência assim, ó. Tá vendo? Luxor Júnior. Furou a bola. Levou uma bronca. Ficou tristinho. O que essa estrutura de arame aqui e isso aqui? Não lembram? Aí todas as pessoas que participaram, ó, renderização, ó, laser scanning, modelagem, pós-produção, sons, parte de computação, ó. Olha a palavra Pixar. Então aquela estrutura de arame ali virou o I do Pixar. Voltou para cá, maravilha. Ó. E aí nós tivemos ainda a Intel e a Texas. Texas era calculadora, tá? Eles trabalharam nos processadores gráficos. Em 88, o Luxor Júnior que eu mostrei para vocês agora. Tá? E aí já usava o quê? O programa de síntese Renderman, que fazia o quê? A renderização. Em 88, a Pixar recebe o Oscar do filme Tintoy. Em 89, a ILM cria o personagem Água, no Abscess. Então, esse personagem aqui, vale a pena vocês darem uma olhadinha. Olha aqui, ó. Cadê o Abscess? Aqui, ó. Esse personagem aqui é muito maneiro. The Abyss is an experience like no other, writes Peter Travers of Rolling Stone magazine. It's the greatest underwater adventure ever filmed. The most consistently enthralling of the summer blockbusters, one of the best pictures of the year. It's also something even more unexpected. A love story of shattering impact. The Abyss opens August 9th at theaters everywhere. So something even more unexpected. A love story, the best pictures rolling of the summer blockbuster. Tá vendo? Ó? Tu imagina criar esse bichinho
né? Refletindo como água, mas eles já participaram quase como gelo, né? Tá vendo aqui? Era um tentáculo de um ser de água, tá vendo aqui, ó? E o legal é que ele pegou as expressões faciais da pessoa sorrindo e refletiu aqui, ó. Busters, one of the best pictures of the year. It's also something even more unexpected. Muito bem. Então, as coisas mais importantes na área científica nos anos 80 foram o ray tracing, a síntese fotorrealista, a composição criativa em 2D e os fenômenos de transporte de luz. Os progressos obtidos foi hardware gráfico evolui imensamente graças aos investimentos fortes do tio Steve Jobs, né? Tanto é que quando ele saiu em 93 da Apple, ele ficou trabalhando nos computadores Next, que seria a próxima geração, que depois salvou a própria Apple, e fazia toda a parte de quê? Computação gráfica. Quando foi comprado pela Rede Globo, pelo Hans Donner, o primeiro computador Next, todas as aberturas das novelas e comerciais da Globo eram feitos naqueles computadores, cara. Era muito legal. Então surge a guerra religiosa entre traçagem de raios e radiosidade, né? São duas técnicas diferentes, e o método de traçagem de raios se transforma em promessa adiado. E a equação do Kijia finalmente formaliza a síntese foto e fisicamente realista de imagens 3D, apontando para alguns novos caminhos. E aí, olha o resultado final. Olha o nosso o nosso bully de Itá naquela cena. Modelos de iluminação, modelos de textura, ó, tá vendo aqui, ó? Já começaram aqui, ó. Até aqui não tinha nada. Agora eu comecei a botar a textura de bolinhas. Coloquei a imagem da Mona Lisa aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo a bola do nosso amigo Luxor Jr. aqui? Que tem uma estrelinha. Estão vendo? E esse cone aqui com estrelinhas, lembra do nosso amigo, a época que o aprendiz de feiticeiro do Mickey? Ah, vocês não fizeram isso aqui, ó. Aqui, ó. Mickey, aprendiz de feiticeiro. Olha aqui. Olha o chapeuzinho do Mickey aqui, de aprendiz de feiticeiro. Voltamos lá na cena. Tcharam! Tá aqui no cone, ó. Tá vendo? Azul com estrelinhas. Tá? E aí nós paramos aqui e continuamos na próxima aula a questão dos anos 90, para não ficar muito